Bom dia, crianças! Tudo bem? Então, hoje a tia Vanessa está aqui para mais uma aulinha da evangelização. Eu queria dizer que estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora da gente voltar logo lá para nossa salinha da evangelização do Grupo Espírita Dr. Hermo. Mas vamos à leitura de hoje. Nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, aonde fala sobre a utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como poderia interferir se de certas palavras de Jesus ser interpretadas segundo a letra e não segundo a essência? Deus, que a concede, estaria colocando nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento este que repugna a razão. A riqueza, sem dúvidas, é uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria, devido às suas atrações, às tentações que traz consigo e à fascinação que exerce. É a excitação suprema do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o mais poderoso laço que o prende à terra e desvia seus pensamentos do céu. Produz tal vertigem que muitas vezes vê-se aquele que passa da miséria à fortuna esquecer rapidamente sua primeira posição, esquecer os que partilharam com ele e os que o ajudaram, tornando-se egoísta e vaidoso. Mas do fato da riqueza tornar a estrada difícil, não resulta que a torne impossível e que não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que sabe servir-se dela, assim como certos venenos podem devolver a saúde, se empregados oportunamente e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e me segue, não pretendia lançar um princípio absoluto, segundo o qual cada um deve despojar-se do que possui, pois a salvação só se conseguiria a esse preço. Quis isto sim mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Com efeito, esse jovem julgava-se quite com a lei, porque tinha observado certos mandamentos e, no entanto, recuou à ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não chegava até esse sacrifício. A proposição que lhe fez Jesus era uma prova decisiva para descobrir a profundidade do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto e perfeito perante o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vaidoso nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe. No entanto, não possuía a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quer demonstrar: uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. A consequência de suas palavras, se tomadas na acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna, por ser prejudicial à felicidade futura e fonte de muitos males na terra. Seria, além disso, a condenação do trabalho que pode proporcioná-la. Consequência absurda que levaria o homem à vida selvagem, e por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que também é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões, se até chega a provocar tantos crimes, é preciso atribuir isso não à coisa em si, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que mais lhe poderia ser útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não pudesse produzir senão o mal, Deus não a teria posto sobre a terra.
Cabe ao homem extrair o bem dela. Se a riqueza não é um elemento direto de progresso moral, é incontestavelmente um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem como missão trabalhar para o aprimoramento material do globo. Ele deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo de modo a um dia receber toda a população que sua extensão comporta. Para nutrir essa população, que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso ir buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo com povo tornam-se uma necessidade. Para torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornando as comunicações mais rápidas. Para trabalhos que são obra de séculos, o homem teve de ir buscar materiais até nas entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente. Mas, para realizá-los, é preciso recursos, atividade que se faz necessária devido a esses mesmos trabalhos, cresce e desenvolve a inteligência do homem. Essa inteligência, que inicialmente ele concentra na satisfação das necessidades materiais, mais tarde irá ajudá-lo a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o primeiro meio de execução, sem ela não haveria mais grandes trabalhos, nem atividade, estímulo ou pesquisas. Portanto, é com razão que se considera a riqueza um elemento de progresso. Agora nós vamos fazer a nossa prece de início. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão querido, te agradecemos, Senhor, por mais uma aulinha da evangelização, por estarmos iniciando esse dia com alegria no coração. Que a equipe espiritual ampare os irmãos em sofrimento e que possamos, então, iniciar a mais uma aulinha do dia de hoje. Que assim seja. Muito bem, crianças. Como nós vimos no Evangelho, está falando sobre a riqueza. E eu acho que vocês sabem muito bem o que ela significa, não é? Quando uma pessoa tem muito dinheiro. E hoje nós vamos conhecer o Joaquim, o ricaço distraído. Todo mundo está conseguindo ver, né? Olha só, ele está comendo um biscoito e tem uma mão aqui, ó, pedindo, mas ele não quer dar. Olha só o pensamento dele. Ele está pensando no dinheiro, em mais dinheiro, e não quer emprestar, dar um pouquinho do seu alimento. Vamos ver o que a historinha nos diz? Existiu um homem muito dedicado à religião, o nosso amigo Joaquim. Mas ele chegou ao céu e, sendo recebido por um anjo do Senhor, e sendo recebido pelo Senhor Jesus, implorou: mensageiro divino, que devo fazer para vir morar ao lado seu? Faze o bem, informou Jesus, e volte mais tarde. Posso pedir recursos para semelhante missão? Pede o que desejas. Ah, quero dinheiro, muito dinheiro, para socorrer o meu próximo. O emissário estranhou o pedido e considerou: nem sempre o ouro é o auxiliar mais eficiente para isso. Penso, meu santo amigo, que sem o dinheiro é muito difícil praticar a caridade.
E não tens medo das tentações do caminho? Não. Terás o que desejas, afirmou o Senhor. Mas não te esqueças que o tesouro de cada homem permanece onde está o coração, porque toda a alma reside onde colocamos o nosso pensamento. Tuas possibilidades materiais serão multiplicadas. No entanto, não esqueças que as dádivas divinas, quando recebidas e retidas por culpa do homem, sem proveito para os semelhantes, transformam no prisioneiro delas. A lei de Deus determina que sejamos escravos dos excessos a que nos apegamos. O homem prometeu exercer a caridade e ajudar a todos os seus semelhantes. Então, Jesus e os anjos começaram a ajudá-lo. Multiplicaram-se de início as suas roupas. Ganhei muitas roupas, mas quero mais, muito mais. Multiplicaram os alimentos. Trouxeram-lhe rebanhos e chácaras, mas o interessado em subir ao paraíso pela caridade, temendo agora a miséria, implorou mais rebanhos e mais chácaras. Eu preciso de mais vacas, de mais bois e de mais galinhas, porque não quero ficar pobre. Preciso continuar rico, muito rico. E o Senhor estava só observando a vida do Joaquim. Não cedeu nenhum dinheiro para ajudar os semelhantes como havia prometido. No entanto, quanto mais o céu lhe dava, mais exigia do céu. Ele era alegre, mas passou a ser desconfiado e carrancudo, receando amigos e inimigos, escondeu todo o seu dinheiro num cofre bem fechado e separou-se da imensa fortuna quando a morte veio lhe visitar. Então, o nosso amigo Joaquim desencarnou e deixou o corpinho dele na terra e foi para o plano espiritual. Mas, para sua imensa surpresa, quando chegou lá, ele se viu deitado no cofre. Objetos preciosos, pedaços de ouro e prata, pilhas de cédulas usadas serviam-lhe como cama. Tinha fome e sede, mas não podia servir-se de moedas. Queria a liberdade, mas as notas de banco pareciam agarrá-lo. Ele estava muito mal, muito triste, mas será que ele estava nessa condição por culpa dos espíritos superiores? Bem, vamos descobrir. O nosso amigo querido Jesus viu quando ele estava chorando e gritando. E o nosso amigo Joaquim gritava: "Vem, ajuda-me a partir para a casa celestial." O mensageiro dignou-se a baixar até ele e, reparando-lhe o sofrimento, exclamou: "Meu amigo, é muito tarde para súplicas. Estás sufocado pela corrente de facilidades materiais que o Senhor te confiou, porque a usaste somente para ti, sem qualquer benefício,
para servir os irmãos de luta e experiência. Mas o que devo fazer para retornar à paz e ganhar o paraíso? Jesus pensou, pensou e respondeu: espalha com proveito as moedas que juntou inutilmente. Desfaze-te da terra que tens. Entrega aos seus vizinhos, àqueles que mais precisam, todos os valores que Deus te confiou, que amontoastes somente para ti, atendendo ao egoísmo, à vaidade, à avareza e à ambição que compromete. E depois disso, volte para mim, para retornarmos o entendimento efetuado há mais de 60 anos. Reconhecendo que já não tinha mais o corpo de carne para realizar as tarefas que Jesus lhe pedia, ele gritou como se o inferno estivesse morando dentro dele, e ali ficou por muito tempo sofrendo, até que se arrependesse verdadeiramente e conseguisse uma nova encarnação. Olha só como nosso amigo Joaquim ficou velhinho quando desencarnou e passou para o plano espiritual muito triste. Olha só o tanto de dinheiro que ele guardou durante a vida e que acabou perseguindo ele até o plano espiritual. E ele estava tão triste e ele se encontrava preso nas próprias ações que fez. E assim ele ficou até que se arrependesse. Essa foi a nossa historinha do dia de hoje, mas ainda temos uma lição muito importante, que é a caridade. Jesus pede para que nós façamos a caridade, principalmente se nós nascemos numa família com bastantes recursos materiais. Uma das coisas que o nosso amigo poderia ter feito era simplesmente ajudar um amiguinho a atravessar a rua. Olha só como essa nossa amiga está praticando a caridade. Assim, nós podemos praticar a caridade dessa forma quando não temos recursos materiais, mas também podemos fazer a caridade com o dinheiro que nós temos, doando alimentos para os mais necessitados, doando roupas para aqueles que não têm o que vestir, ajudando numa obra social. Há muitas maneiras de empregarmos muito bem o dinheiro que nós recebemos. E assim, nós trazemos uma mensagem do apóstolo Paulo que diz assim para nós: meus filhos, Deus os recompense pela caridade comigo, mas tomem cuidado com a vida na terra, porque a paixão pelo dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se afastaram da fé e afligem a si mesmo com muitos tormentos. Está anotado na primeira carta que o nosso amigo apóstolo Paulo escreveu aos Timóteos, no capítulo 6, versículo 10. Então, Jesus nos diz que para ser feliz, o homem não necessita da riqueza. A verdadeira riqueza procede do trabalho e todos nós, de uma forma ou de outra, podemos trabalhar e servir em benefício do próximo. Essa é a mensagem que Jesus nos deixa. Agora,
nós vamos nos despedir de Jesus com uma oração. Querido Deus, te agradecemos por mais uma aulinha do dia de hoje. Que possamos refletir melhor em cada palavra do Evangelho. Que possamos, Senhor, nos esforçar para colocar em prática a mensagem dessa historinha e que o Senhor também ampare e abençoe a todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades nesta hora. É assim que pedimos a permissão para encerrar mais uma aulinha da evangelização. Que assim seja. Fiquem com Deus, crianças. Beijinhos da tia Vanessa.